Olá, crianças, iremos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos com a nossa disciplina de Geografia, na unidade 2, né? Percepção do meio ambiente em que vivemos. E estamos também no capítulo 2, estamos trabalhando a princípio os meios de transporte, né? Certo? Nós temos uma imagem aqui de abertura onde vocês conseguem perceber a importância da ferrovia, né? Que são os trens, né? O meio de transporte que consegue transportar pessoas e mercadorias. Olha só, gente, o tanto de vagões que esse trem aí consegue transportar de mercadorias, e esse daí é de mercadorias, um transporte de mercadorias. Vocês conseguem perceber a importância desse transporte, né? Vocês estão vendo aí uma imagem, um trem de carga, né? Olha só quantas quantidades de vagões aí transportando mercadorias, certo? Então vamos aqui, é por isso que o transporte ferroviário é tão superior, pelo volume, né, de mercadorias que ele consegue transportar, tá certo? Então é a nossa mensagem aí relacionada ao transporte ferroviário, né, que é transporte que se locomove através dos trilhos, tá certo? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre os transportes. Eles estão divididos em 3 grupos, né, basicamente em 3 grupos, que são os grupos terrestres, né, que são os grupos os transportes que fazem parte desse grupo terrestre: os ferroviários, os rodoviários, os metroviários, né, que está relacionados aos os metrôs, né? Ferroviários relacionados aos trens, e os rodoviários, como vocês bem sabem e conhecem, que vocês já estudaram na parte da educação infantil, mas como transporte terrestre, não especificando o rodoviário, os carros, caminhões, ônibus, motocicletas, ok? E os aquáticos, que são os que se locomovem na água, né? Que são aquáticos ou hidroviários. São os marítimos, os fluviais, né? Que são os navios, barcos, as caravelas, as barcas, as balsas, né? Que transportam as pessoas e também alguns produtos. E os aéreos, né? Que são os aviões, helicópteros, balões. Vamos aqui falarmos um pouquinho sobre os diferentes modos de transporte. Nós tivemos na abertura da imagem uma imagem muito chamativa, né, relacionada ao meio de transporte ferroviário, o trem, né, que transporta pela quantidade de vagões que ele transporta, né, aquela imagem de abertura, certo? Então nós vamos usa como via os trilhos de ferro, né, que são as ferrovias, e é um veículo que anda sempre né, que anda sobre ele é o trem, né? O veículo que anda pelas ferrovias são os trem, né? Os trilhos de ferro, que são chamadas ferrovias. O transporte que anda sobre eles são os trens. Este meio de transporte é comum, né? Ele é muito comum e ele é composto de várias partes que são chamadas vagões, como vocês bem observaram na imagem de abertura, que são ligados entre si e podem transportar tanto as pessoas quanto as cargas, quanto as mercadorias, né? Então, no Brasil, os trens são muito utilizados para transportar produtos e matérias-primas, né? Como o minério de ferro, que é retirado do subsolo e é usado para a produção de diversos tipos de metais. A importância das ferrovias é imensa por conta dessa retirada, né, de metais do nosso subsolo, certo? Então aqui nós temos uma imagem do livro de vocês, essas duas imagens aqui são do livro de vocês, da página 202. Nós temos também, ainda na página 202, essa outra imagem de um trem passando entre as pessoas, porque o trilho, né? O trilho dela, que é o local onde ele se locomove, os trens,
passa entre as pessoas. Muito perigoso, né, gente? Essa imagem aí a gente vê, dá até arrepios, né? Porque é muito perigoso. É muito em cima da população, né? Então, nos países mais ricos, o transporte ferroviário é usado para transportar mercadorias e pessoas. Na Europa, por exemplo, é possível viajar de um país para o outro em trens que são muito rápidos. É preciso ter muito cuidado com os trilhos do trem, pois representam grande perigo. E essa imagem aqui, muito mais ainda, né? Porque ela está no meio, né? De como se fosse um comércio, né? Muitas vezes os trens cortam as cidades. Por isso é preciso sempre ficar em alerta quando estamos próximo aos trilhos. Olha esse daqui. Atenção redobrada, né, gente? Porque se o acidente de carro, que faz parte mais da nossa rotina aqui, né, dos carros, acontece do jeito que acontece, imagine nessa imagem aí da página 202, esse trem aí que passa no meio de um comércio, né? Passa no meio de um comércio. Então, nós temos também o transporte hidroviário, que são, na imagem que vocês viram, dos tipos de transporte existentes, né? Está relacionado ao quê? A água, né? São aqueles transportes que ele se locomove por meio de água, né? Então, esse tipo de transporte utiliza embarcações que navegam por diferentes tipos de vias aquáticas, como os rios e os mares. Atualmente, os navios são responsáveis pelo maior volume de carga transportada entre países. Além disso, existem os navios de turismo, né? Que levam pessoas para conhecer pontos turísticos ao redor do mundo. O que vem a ser a palavra que nós falamos aqui, litorânea, é próximo ao mar, né? Próximo ao mar. Aqui nós temos também, ó, embarcações, estão vendo aqui várias embarcações no livro de vocês, que fica no Porto de Manaus, né? Várias embarcações, movimentos de pessoas e de mercadorias, né? No Brasil, apesar do grande número de rios e de uma área litorânea, que tem a definição que fica próximo ao mar, eu mostrei na página anterior, né, o significado da palavra litorânea, quer dizer próximo ao mar, né? Uma área grande, né, uma área litorânea grande. O transporte aquático é pouco utilizado. Ele é mais empregado para transporte de produtos agrícolas como a soja, mas existem regiões do nosso país que o meio de transporte deles é justamente os transportes hidroviários, os transportes que se locomovem pelas águas, né? Então, na região norte do Brasil, onde existem muitos rios como a Amazônia, é o espaço onde o transporte aquático é mais utilizado. Em alguns lugares dessa região, inclusive, só é possível chegar de barco. Então, nosso país usa-se pouco as águas, né? A parte litorânea, usa poucas águas, usa poucos transportes hidroviários, mas especificamente na região norte do Brasil é onde se usa mais esse tipo de transportes hidroviários, né? Para transportar, como vocês estão vendo aí, as pessoas. Olha a quantidade de barcos, né? Nesse porto de Manaus, né? Porque ele é muito usado, em Manaus é muito usado os transportes hidroviários para a locomoção de pessoas e de mercadorias. Até porque em muitos locais só é possível chegar em Manaus usando barcos, né? Nós já falamos sobre os transportes hidroviários, falamos sobre os ferroviários e agora vamos falar do transporte
rodoviário, que são os que se locomovem pelas nossas estradas, né, pelas nossas rodovias. Nós falamos que são os carros, os ônibus, os caminhões, as motocicletas, certo? Então vamos lá. O transporte rodoviário é utilizado por meio, né, por veículos com rodas em estradas, podendo serem pavimentadas ou não. Esse transporte é muito utilizado em nosso país, né? A maioria dos acidentes que acontecem é justamente com esse meio de transporte. Por isso, é muito importante se tomar muito cuidado com os veículos, né? Você tem que dirigir sempre pensando por você e pelo outro. Se o outro fizer uma barbeiragem, se você estiver atento, né, aquele motorista que muitas vezes está no celular por irresponsabilidade, né? Você pode evitar um acidente se você estiver fazendo a sua parte, certo? Então, você ainda não tem idade suficiente para guiar um veículo, porque nós sabemos que existe uma lei, né, que só com 18 anos se pode tirar uma carteira onde você vai conduzir, né, poder conduzir um veículo, certo? Mas quando isso acontecer, é importante que esteja sempre atento às regras e aos sinais de trânsito, que muitas vezes você sabe o que é certo fazer, mas infelizmente você escolhe fazer o errado, porque é mais conveniente para você, porque você acha que vai chegar mais rápido, porque você acha que vai dar tempo. Aí muitas vezes nesse achismo, né, acaba se envolvendo em um acidente, né? Nós percebemos muito acidente por conta desse achismo. Eu acho que vai dar tempo passar, eu acho que tá certo fazer isso, eu acho que eu posso dirigir e atender o celular. Não dá. Sua atenção, quando você está no celular, você está dividindo a sua atenção, que era para estar no trânsito, com outra coisa. Não dá para cantar e assobiar ao mesmo tempo. Então, você tem que fazer só uma coisa mesmo. Se está dirigindo, dirigir. E se beber, você que sai com o seu papai, você que sai com o seu responsável, convencer que bebida e direção não combinam, né, gente? Não combinam mesmo. Então, se beber, não dirigir. Arranjar sempre uma pessoa para lhe substituir, certo? Então, devemos ter muito cuidado ao andar nas ruas e até mesmo na calçada. Nós que somos pedestres também, a gente tem que redobrar a nossa atenção. Que muitas vezes acontece um acidente você mesmo estando na calçada. Ou quando você vai atravessar uma rua, uma avenida de um lado para o outro, né? Então, você tem que desdobrar a atenção com os motoqueiros e até com os próprios carros que muitas vezes não respeitam o pedestre, ok? Aqui nós temos uma imagem, né, de uma faixa de segurança, que é o certo você atravessar, né? Então aqui, para atravessar as ruas, devemos estar sempre atentos e usar a faixa de pedestre, né? A faixa de pedestre, a faixa de segurança. Os automóveis estão sempre, na maioria das vezes, eles são os mais poluidores do ar, né? Principalmente nas grandes cidades, porque a quantidade de carro é muito grande, como nós fizemos uma atividade do livro, né? Comparando um transporte coletivo e um transporte de carro comum, né? Onde o carro comum ele transporta 5 pessoas e o transporte coletivo, como nós fizemos na atividade, ele chega a transportar em torno de 39 pessoas. Então, uma atividade que nós realizamos no livro, na página 201, né? Então, os transportes coletivos, eles se tornam menos poluentes, porque ele leva mais pessoas, consequentemente, aquele número de pessoas que estão dentro de um ônibus, se fosse para estar dentro de um carro, seria quantos carros a mais? Mais de 7, né? Porque cada carro leva 5 pessoas, aí multiplica por 7 dá 35. Ainda dava para fazer mais um carro com 4 pessoas, né? Então, um único ônibus dá para levar
39, cerca de 39 pessoas, ok? Então, o transporte rodoviário pode ser perigoso, mesmo para as pessoas que não dirigem, né? Por isso, para atravessar uma rua ou avenida, devemos utilizar a faixa de pedestre e estar muito atento aos movimentos da via, esperando o momento correto e mais seguro para fazer a travessia, para atravessar de um lugar para o outro, né? Um dos problemas causados pelo uso intenso de veículos, principalmente em grandes cidades, é a poluição do ar. O número de mortes também tem crescido muito nas cidades, lugar onde é comum o uso de motocicleta para fazer entregas de pequenas encomendas, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né, gente? Que foi, redobrou-se o número de uso de motoqueiro que fazem entregas, né? Então, redobrar a atenção é o que se aconselha. Nós temos aqui uma estrada com motoqueiros, que muitas vezes eles fazem esse encontro, né? Que é importante usar os equipamentos de segurança, que ele tem com capacete. Alguns usam até a proteção na perna, né? Mas isso não é muito comum. Mas usar o capacete, o uso do capacete é fundamental para a segurança do motociclista. Assim também como a quantidade de pessoas, né? Numa moto, 2, né? No máximo 2 pessoas. Quando nós chegamos a viajar, principalmente para as áreas urbanas, rurais, né? O que é que a gente vê? Nós conseguimos ver famílias inteiras se locomovendo em cima de uma moto, 5 pessoas, 4 pessoas, o que não é permitido por lei, nós sabemos disso, né? Então, por ter apenas 2 rodas e o condutor estar totalmente exposto, a motocicleta é um dos meios de transporte com maior índice de acidente. Na minha própria casa, eu tive um tio que faleceu num acidente de moto, né? Foi atropelado por um caminhão. E eu tive um irmão que, graças a Deus, ele sobreviveu ao acidente, mas ele ficou com sequelas na perna, né? Ele ficou com a perna maior do que a outra, sofreu muito no hospital durante 3 meses, fez cirurgia nas mãos. Mas por quê? Porque ele teve uma atitude irresponsável. Ele é meu irmão, mas infelizmente ele poderia ter evitado esse acidente. Bebida não combina, nem com carro, nem com moto. Não combina. Então, se você dirige, se você anda de moto, não beba. Beber só vai lhe causar transtornos. Então, meu irmão ficou com sequelas, né? Até hoje. Então, por isso, é importante que os condutores de motocicleta tenham muita atenção às leis de trânsito e usem os equipamentos de segurança, como capacete e luvas. Evitar beber, né? Ter carteira, porque muitos não usam carteira. E meu irmão foi acidentado por um ônibus. Vamos falar um pouquinho sobre o transporte aéreo, né? Que é o que é realizado pelos ares, né? Por meio de máquinas capazes de voar, como as aeronaves. Nós falamos que um dos primeiros meios de transporte aéreos foi o quê? Vocês estão conseguindo lembrar ainda? Pensem aí, tentem lembrar. Foi o balão, né? O balão, na página 199, tá falando aí sobre o balão de ar quente, né? E o que o brasileiro Santos Dumont, ele criou, né? Foi o grande inventor do 14 bis, que foi o primeiro avião a motor, que ele saiu do chão 3 metros e se deslocou 60 metros, né? A princípio. Então, o brasileiro Santos Dumont recebeu o título de pai da aviação, né? Então, o que é um transporte aéreo? É um transporte que é realizado pelos ares, por meio de máquinas capazes de voar, como as aeronaves. E é considerado um dos meios de transporte mais moderno e seguro que existe. A principal desvantagem do transporte aéreo é o seu custo, que é muito elevado. Ele é caro, né? Por isso, na maioria das vezes, ele é utilizado somente para transportar
pessoas e cargas valiosas, de valor maior, né? O avião, representado na imagem, pode transportar, esse avião aqui, pode transportar em torno de... Deixa eu ver se é esse avião mesmo, gente, porque às vezes eu tiro imagens de outro local. Mas é esse mesmo. O avião, representado na imagem, pode transportar em torno de 850 pessoas de uma só vez. Olha só, gente, enquanto o ônibus consegue transportar 39, o avião ele transporta 850 pessoas de uma só vez, né? Atualmente, o transporte aéreo é responsável por fazer a conexão, por ligar, né? Lugares distantes, promovendo grande troca de produtos e cultura. Para se ter uma ideia, é possível viajar de São Paulo a Lisboa, capital de Portugal, localizado na Europa, por cerca de 10 horas somente. Enquanto nós que moramos aqui, vou dar um exemplo, nós moramos aqui em Fortaleza, se nós formos para Juazeiro pelas rodovias de ônibus, né? Nós vamos levar em torno de umas 10 horas para chegar em Juazeiro, certo? Então, para chegar em Portugal, de São Paulo até Portugal, né? Que é em outro país, que é em outro continente, leva em torno de 10 horas, cerca de 10 horas, né? Para você ver a importância do transporte aéreo. Na página 207, como vocês estão vendo aí, nós vamos falar sobre transporte alternativo, que são as bicicletas, né? Muitas pessoas usam a bicicleta como um transporte alternativo, como uma outra opção. Atualmente, muitas pessoas estão procurando utilizar meio de transporte alternativo, porque é menos poluente, né? Como a bicicleta. Ela é movida, né? A bicicleta, como nós sabemos, ela é movida pela força humana, né? Não existe motor, né? É a força humana. Não causa poluição atmosférica, porque não tem motor, né? E por ser pequena, circula com facilidade pelo trânsito de grandes cidades, escapando até dos congestionamentos. O que vem a ser o congestionamento? Significa dizer o acúmulo, né, de veículos que dificulta o trânsito, né, causando engarrafamentos, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a importância, né? Aqui, ó, é importante que os condutores, as pessoas que conduzem veículos motorizados, como os carros, caminhões, né, e ônibus, zele pelas as pessoas que optaram, né, que escolheram utilizar a bicicleta ou a moto, até a moto, né, para compartilhar as mesmas vias de circulação, porque eles estão sempre em desvantagem, por ser transporte menores, né? Olha só, essa bicicleta aqui entre carros. A lei diz que os transportes de menores, eles devem serem respeitados pelos maiores, mas nós sabemos que a realidade não é essa, né? A lei da sobrevivência é que os condutores de moto ou bicicleta, eles têm que ficarem com a atenção redobrada, porque infelizmente os condutores de carros maiores, de veículos maiores, não respeitam essa regra, essa lei do trânsito, né? Então aqui nós temos em cidade, né, como na Holanda, essa cidade aqui, as pessoas são incentivadas a utilizar a bicicleta. Então, na Holanda, né, numa cidade da Holanda, as pessoas elas são incentivadas a usar a bicicleta, porque é um transporte que evita o que? A poluição do ar, certo? Então, por segurança, os motoristas devem manter a distância mínima de 1,5 m das bicicletas. Os motoristas condutores de veículos a motor, né? Também é importante a construção de vias de locomoção destinada exclusivamente
aos ciclistas, que são o quê? As ciclovias, né? Assim eles poderão fazer seu deslocamento com mais segurança. Nós sempre estamos sabendo de algum acidente envolvendo o ciclista ou motociclista, né, no trânsito, certo? Muitas vezes o motociclista, ele é muito afoito, como diz a mamãe. Ele não tem medo do perigo, ele enfrenta os carros grandes. E isso ocasiona muitas vezes os acidentes. E as pressas, né? Principalmente esses motociclistas que trabalham com aplicativo. Porque quanto mais eles entregam, mais eles ganham. Então eles não estão muito preocupados em cuidar, em preservar a sua vida, não. Muitas vezes a gente vê barberagens incríveis, né? Nós que vamos em carros menores, né? A gente consegue visualizar algumas cenas que poderiam ser evitadas. A questão da irresponsabilidade no trânsito. Eu finalizo mais uma aula de geografia com a imagem das caravelas, que foram os primeiros, um dos primeiros meios de transporte usado, né? Foi usado pelos europeus quando chegaram aqui no nosso Brasil. Eles chegaram em caravela usando o nosso litoral, usando o transporte hidroviário. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.